estamos de volta para a apresentação de mais um episódio da nossa série História de Hoje. Hoje é dia 18 de janeiro de 2022. Nós iremos até o dia 18 de janeiro de 1943 conhecer a guerra contra a Solução Final. Meu nome é Afonso Henrique, eu sou professor de História, trago para vocês mais um episódio da nossa série História de Hoje. Por mais que a gente investigue, por mais que a gente pesquise, por mais que a gente leia, por mais arquivos que sejam desvendados, o mal que o nazismo ultraconservador promoveu à humanidade nos anos de 1939 até 1945 sempre consegue nos surpreender. Em 18 de janeiro de 1943, houve um conflito entre os judeus reprimidos, os judeus massacrados no gueto de Varsóvia, contra os nazistas, os fascistas que dominavam a Polônia nesse momento. Varsóvia, capital da Polônia, foi um dos ícones, uma das marcas de maior violência do domínio nazista ultraconservador durante a Segunda Guerra Mundial. Esse evento, no dia 18, vai marcar o início dos conflitos que vai levar ao evento da história conhecido como o Levante do Gueto de Varsóvia. O Levante do Gueto de Varsóvia foi um ato de resistência. Os judeus oprimidos em número inferior, em quantidade, digamos assim, ínfima em relação aos soldados alemães, os nazifascistas alemães, vão resistir, vão se levantar com armas caseiras, com armas artesanais contra os seus opressores. E na Polônia, em 1943. Contra esse domínio e essa ocupação nazi-alemã. Nessa altura, já se tinha chegado, nesse momento aí, desse levante, chegou ao ouvido dos judeus que foram recolhidos ao gueto, né, de Varsóvia, que os trens que saíam de Varsóvia para Treblinka levavam alemães que iriam ser exterminados, iriam ser cremados naqueles famigerados fornos que queimavam as pessoas, os judeus vivos. E aí eles foram tomados de uma revolta, foram tomados de uma insatisfação, de uma vontade de acabar com essa opressão que existia sobre eles. Os números são alarmantes. Cerca de 300 mil pessoas do gueto tinham sido levadas para o campo de extermínio de Treblinka, onde foram assassinados imediatamente. Isso foi o que os alemães conservadores nazifascistas chamaram de solução final. Foi a solução que eles encontraram para não ter que alimentar, para não ter que vestir e para exterminar os judeus em Varsóvia, da Polônia. Muitos judeus que estavam aprisionados nos guetos do leste europeu, em outros guetos no leste europeu, em outros países, inclusive, começaram a se organizar para poder criar uma resistência contra os alemães. E para tal, se equiparam com armas de produção artesanal e as conseguiam também contrabandear para dentro do gueto com alguns vendedores de armas. Um dos líderes dessa resistência foi Mordecai Anielist, que tem uma estátua hoje em Israel, tem um kibbutz. Um kibbutz são comunidades que Israel criou na região da Palestina, e desses kibbutz ganha o nome de Mordecai. E esse cara de apenas 23 anos
vai ser um dos líderes dessa resistência no gueto de Varsóvia. E ele vai divulgar, tudo começa com a divulgação de um manifesto no qual ele pedia aos judeus que resistissem contra a embarcação nos vagões de trens, porque ele sabia qual era o resultado dessa viagem, aonde terminaria essa viagem que eliminava, que matava, que cremava vivos os judeus que nela embarcavam. Os combatentes do gueto de Varsóvia conseguiram se defender por quase um mês. Mas em 16 de maio de 1943, a revolta chegou ao fim. Lentamente os alemães subjugaram a resistência. Dos 56 mil judeus capturados, cerca de 7 mil foram assassinados a sangue frio, a tiros, e o restante foi deportado para os campos, como o de Treblinka, onde foram mortos. O modelo conservador, o modelo nazi-fascista, nunca foi um modelo piedoso, nunca foi um modelo que promovia, digamos assim, o bem-estar da humanidade. Essa é uma página da história que nós gostaríamos muito de ter esquecido, porque apesar de neste dia 18 de janeiro acontecer essa resistência, ter início esse confronto da origem da resistência, mesmo assim ainda vemos que o nazismo vai causar muito mal à humanidade nessa primeira metade do século XX. Até o próximo episódio.